Olá, gente. Primeira VA. Muita gente conseguiu fechar essas provas, então foi, nós ficamos satisfeitos. Alguns ainda não tinham enviado para nós os exercícios. Foi uma pena, né? Mas, de uma maneira geral, a prova nossa foi muito boa, tá bom? O assunto nosso hoje é sobre o silogismo. Nós já falamos nele nas nossas aulas, mas nós vamos retomar esse assunto, tá? Porque é matéria de prova também da segunda VA, e se der tempo ainda hoje, nós vamos entrar na parte das falácias também hoje, ok? Pois bem, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Compartilhando aqui a tela com vocês. Ok. Então, nós vamos estudar hoje a parte da lógica aristotélica que fala sobre o silogismo, né? Então, nas aulas passadas, nós já vimos as quatro formas lógicas, as quatro formas da lógica, né? A, E, I, O, A, E, I, O. Hoje nós iremos ver uma definição de silogismo, ok? Uhum. Ótimo, selecionando o slide aqui para vocês. Pois bem, Aristóteles elaborou uma teoria do raciocínio, né? Como uma inferência, que nós vimos na aula passada. O que era inferência? Inferência é obter uma proposição como conclusão de uma outra ou de várias outras proposições que as antecedem e são sua explicação ou sua causa. O raciocínio realiza, então, inferências ou conclusões, o objetivo maior. Trabalhamos isso exaustivamente com vocês dentro das nossas aulas, né? O raciocínio é uma operação de pensamento realizada por meio de juízos e enunciados por meio de proposições encanteadas, formando um silogismo. Raciocínio e silogismos são operações mediatas de conhecimento, pois a inferência significa que só conhecemos alguma coisa, ou seja, o resultado do raciocínio, a conclusão, por meio, por meio ou pela mediação de outras coisas. Em outras palavras, o raciocínio e o silogismo diferem-se do método indutivo, da intuição, que, como vimos nas aulas passadas, é um conhecimento direto ou imediato de alguma coisa ou de alguma verdade. Segundo a teoria aristotélica, né, do silogismo, melhor dizendo, o silogismo é o coração da própria lógica, pois é a teoria das demonstrações ou das provas da qual depende o pensamento científico e filosófico. Nas aulas presenciais nossas, nós estudamos, começamos a falar sobre o silogismo e paramos justamente nas características principais do silogismo. Nessas aulas, nós trabalhamos as três características
principais do silogismo. O silogismo é algo que tem como característica ser algo mediato, também é demonstrativo e é necessário. Pois bem, o que nós vimos na aula passada? Que a primeira característica do silogismo é mediato. O que significa? Que exige um percurso de pensamento e de linguagem para que se possa chegar a uma conclusão. Ou seja, depende de raciocínio, depende de algo para, para chegar, é, depende de algo para entender o argumento e chegar a uma conclusão. Segundo, o silogismo, ele é demonstrativo, e aí nós discutimos isso com vocês, pelos métodos indutivos e dedutivos, nós conseguimos, de maneira eficaz, demonstrar esses silogismos, né? Então, o silogismo vamos dizer assim, é um movimento de pensamento e de linguagem que parte de certas afirmações verdadeiras para chegar a outras afirmações também verdadeiras e que dependem necessariamente das primeiras afirmações, tá? É aquilo que nós olhamos a respeito do silogismo, né? Daqui a pouco a gente vai falar. O silogismo é composto de duas premissas e essas duas, uma premissa maior, uma premissa menor, e gera uma inferência ou conclusão. Também estudamos com vocês que uma outra característica do silogismo é que ela é necessário. Por quê? Porque é demonstrativo, tá? Porque é demonstrativo. Por exemplo, as consequências a que se chega na conclusão resultam necessariamente da verdade de um ponto de partida, tá? Então, existe uma verdade e esta verdade é o ponto de partida para a gente enunciar outra verdade e chegar a uma conclusão. Por isso, né, foi que Aristóteles considerava o silogismo que parte das preposições apodíticas superior ao que parte das proposições hipotéticas ou possíveis, designando sempre com isso o nome de ostensivo, pois ostentava ou mostra claramente a relação necessária e verdadeira entre o ponto de partida e a conclusão. Um exemplo, o exemplo clássico, um exemplo que nós trabalhamos exaustivamente na classe com vocês, sobre esse tipo de silogismo na forma ostensiva todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Este aí é um tipo, então, de enunciado onde nós temos duas premissas para chegar a uma conclusão verdadeira. Veja, aí também nós temos aqui no slide outros exemplos de silogismo. Por exemplo, aí, todos os homens são mamíferos, todos os mamíferos são animais, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães são animais. Outro exemplo, alguns filósofos são europeus, todos os portugueses são europeus. Alguns portugueses são filósofos. Assim, nós temos os silogismos, e esses silogismos, eles são caracterizados por três termos, né? O termo maior, termo menor, termo médio. O termo maior é o predicado da conclusão. No caso aqui, o predicado do termo maior, seriam os filósofos. No outro exemplo, seriam os animais. Termo menor é o sujeito da conclusão, ocorre uma vez numa das premissas. Veja, o termo menor é um sujeito da conclusão. Vejam, todos os cães, alguns portugueses, ok? Termo médio ocorre em ambas as premissas.
mas não na conclusão. Vejam aí, todos os mamíferos, todos os cães. Alguns filósofos, todos os portugueses são europeus, né? Então, aí nós temos aí desses três termos que caracterizam um silogismo, ok? Voltando aqui um pouquinho, só para a gente dar mais uma ênfase nisso aqui, é, o silogismo, então, composto por esses três termos, né? Ou premissa maior ou premissa menor, ok? Aí nós temos esses exemplos. Voltando naquele exemplo que nós trabalhamos com vocês, né? De todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortais. Então, nós podemos observar o seguinte: a, a primeira premissa é sempre chamada de premissa maior. No nosso exemplo aqui, então, todos os homens são mortais. A segunda é de premissa menor. Voltando no exemplo, Sócrates é homem, e a terceira é a conclusão. No nosso exemplo, Sócrates também é mortal. A conclusão é inferida das premissas pela mediação de um termo, então, chamado termo médio, né? Termo médio, que neste caso aqui, o termo médio é o homem. As premissas possuem termos chamados extremos, há um extremo maior, no nosso exemplo, mortais, e um extremo menor, no nosso exemplo, Sócrates. E a função do termo médio é ligar os extremos. Essa ligação é a inferência, e sem ela não há raciocínio nem demonstração. Por isso, a arte do silogismo consiste em saber encontrar o termo médio que ligará aos extremos e permitirá chegar à conclusão. Aristóteles dizia que em toda ciência, afora o conhecimento intuitivo e dos seus princípios necessários, o ponto mais importante era o conhecimento dos termos médios, porque estes é que permitem encadear as premissas à conclusão. Isto é, de articular uma afirmação ou negação particular às suas condições universais. Então, gente, o silogismo, para permitir a chegada a uma conclusão verdadeira ou a realização de uma inferência correta, deve obedecer a um conjunto complexo de regras, tá? Dessas regras, apresentamos as mais importantes agora para vocês, tomando como referência o silogismo clássico que se deve, que oferecemos acima, ou que oferecemos nesse slide anterior. Vejam aqui, essas regras estão definidas aqui, né? As premissas de um silogismo são sempre definidas em função dos termos que nela ocorrem. Então, nós temos a premissa maior e a premissa menor. Premissa maior é aquela onde ocorre o termo maior. Premissa menor, aquela onde ocorre o termo menor. Né? Os termos têm extensão. A extensão de um termo é o conjunto de objetos que ele se refere. Por exemplo, um termo está distribuído se e apenas se ocorre em toda sua extensão. Um termo distribuído refere-se a todos os objetos que constituem a sua extensão. Por exemplo, todos os cães são carnívoros, né? Todos os cães são carnívoros. Os termos cães está distribuído, ocorre em toda a sua extensão, tá? O termo carnívoros não está distribuído, não ocorre em toda a sua extensão. Beleza? Então, os termos têm extensão, a extensão de um termo é o conjunto de objetos que ele se refere. Simplificando, o termo sujeito está distribuído nas proposições universais. O termo predicado está distribuído nas proposições negativas, tá? Então, aqui nós temos aqui, né, para mostrar para vocês como é que isso pode funcionar,
quando nós temos tipos de proposições universal afirmativa, nós temos alguns tipos de proposições. Elas podem ser universal afirmativa, universal negativa, particular, particular negativa. Ou seja, é aquele quadro que nós trabalhamos na aula com vocês, passada, quando estávamos trabalhando de forma presencial, e esses tipos de proposição, elas são identificadas pelas letras A, E, I, O, tá? E aí nós temos os termos distribuídos e alguns exemplos. Então, os termos distribuídos para a proposição universal afirmativa, nós temos os sujeitos, todas as rãs são verdes, os sujeitos são as rãs. Universal negativa é ambos, nenhuma rã é verde. Particular afirmativa, nenhum. Algumas rãs são verdes. Particular negativa é o predicado. Rãs não são verdes, né? Pois bem, antes da gente passar sobre as regras do silogismo, precisamos ainda destacar que, dentro do silogismo, para chegar a uma conclusão verdadeira ou a realização de uma inferência correta, deve-se observar um conjunto de regras. Dessas regras, apresentaremos, né, já falamos para vocês, algumas das mais importantes que são sobre as premissas, tá? Onde a premissa maior deve conter o termo extremo, no caso daquele exemplo que nós estávamos trabalhando, sobre todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A premissa maior seria mortais, o termo médio, homens. E a premissa maior deve conter o termo extremo menor, no caso Sócrates, e o termo médio, no caso homem. A conclusão deve conter o maior e o menor, e jamais deve conter o termo médio. No caso, deve-se conter, no exemplo que estamos falando com vocês, desde as aulas presenciais, é Sócrates e mortal, e jamais deve conter homem. Sendo a função do médio, então, ligar os extremos deve estar nas premissas, mas nunca na conclusão. A ideia geral da inferência logística, então, é A é verdade de B, B é verdade de C, logo A é verdade de C. Tá bom? As inferências silogísticas também podem ser feitas de forma negativa. Por exemplo, vamos utilizar um outro exemplo. Nenhum anjo é mortal. Miguel é anjo, logo Miguel não é mortal. Então vejam bem, nenhum anjo é mortal. A é verdade de B. Miguel é anjo. B é verdade de C. Logo, Miguel não é mortal. A é verdade de C. Ora, as proposições é uma predicação ou atribuição. As premissas fazem atribuição afirmativa ou negativa do predicado do sujeito, restabelecendo a inclusão ou exclusão do termo médio no maior e a inclusão ou exclusão do termo menor no médio. Graças a essa dupla inclusão ou exclusão, o menor estará incluído ou excluído no maior. Por ser um sistema de inclusões ou exclusões entre sujeitos e predicados, o silogismo é a declaração de inferência do predicado ao sujeito, né? Pode ser uma inferência afirmativa, quando o predicado está incluído no sujeito, pode ser uma inferência negativa, quando o predicado está excluído do sujeito. Então, a ciência é a investigação dessas inferências, ou melhor dizendo, a lógica pode ser também a investigação dessas inerências, por meio do qual se alcança a essência do objeto, então, investigado. Bom, nós temos aqui, e eu vou enunciar para vocês, algumas regras
básica do silogismo, né? O silogismo, ele tem basicamente 8 regras, sem as quais não terá validade, não sendo possível dizer se a conclusão é verdadeira ou falsa. Então, primeiro, um silogismo deve ter um termo maior, um termo menor e um médio e somente 3 termos, nem mais nem menos. Ou seja, é, ou seja, nós temos três. Ah, de acordo com esse slide aqui, o silogismo válido, então, ele pode ser agrupado em 2 grupos de regras, tá? 3 regras para termos e 4 regras para proposições. Pois bem, então a primeira regra dos termos é: um silogismo deve ter um termo maior, um termo menor e um termo médio. Somente 3 termos, nem mais nem menos, ok? Então vejam aí esse exemplo. Todos os bancos são peças de imobiliário. Algumas instituições financeiras são bancos. Então, algumas instituições financeiras são peças do mobiliário. Beleza? Segunda regra, um silogismo válido, tá? Um silogismo válido, o seu termo médio tem de estar distribuído pelo menos uma vez. Ou seja, o termo médio deve aparecer nas 2 premissas e jamais aparecer na conclusão. Deve ser tomado em toda a sua extensão. Ou seja, isto é comum universal, pelo menos uma vez, pois, do contrário, não se poderá ligar o maior e o menor. Por exemplo, se eu tiver, ou se eu disser, os nordestinos são brasileiros e os paulistas são brasileiros, não poderei tirar conclusão alguma, pois o termo médio, que é brasileiros, foi tomado sempre em parte de sua extensão e nenhuma vez em sua extensão. Tá bom? E aí nós temos outro exemplo. Alguns filósofos são europeus. Todos os portugueses são europeus. Alguns portugueses são filósofos. Todos os romances são obras literárias. Todos os poemas são obras literárias. Todos os poemas são romances. Observem, o termo médio tem que estar distribuído pelo menos uma vez na frase, no silogismo, né? A terceira regra para o termo é: se um termo está distribuído na conclusão, tem de estar também distribuído na premissa. Então veja aí, nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que na premissa, pois nestes casos concluiremos mais do que seria permitido. Isso significa que uma das premissas sempre deverá ser universal, ou seja, afirmativa ou negativa. Vejam, todos os carnívoros são seres vivos, alguns mamíferos não são carnívoros. Nenhum mamífero é um ser vivo. Aqui nós temos uns exercícios que não dá para a gente trabalhar agora, mas eu gostaria de vocês fazer assim, resolver assim, isso para fixarem na ideia de vocês, no conhecimento, na cabecinha de vocês, o que vem a ser silogismo. Identifique a regra para termos que é desrespeitadas no seguinte silogismo: todos os filósofos são seres humanos. Todos os seres humanos são mortais. Todos os mortais são filósofos. Qual é a regra, se é 1, 2 ou 3, que está sendo desrespeitada aqui neste silogismo, tá? E aí está a resposta. A regra é a terceira. O termo menor, são mortais, está distribuído na conclusão, mas não na premissa onde ocorre. Ok? Então está errada. Aqui temos outros exercícios.
Aqui também nós temos a resolução, tá? E acompanhe isso daqui direitinho para que vocês não errem, tá? Bom, agora nós vamos para a quarta regra para do silogismo. A quarta, quinta, sexta, sétima e oitava diz respeito às proposições. A primeira proposição, desculpa, a primeira regra das proposições. Um silogismo não pode ter duas premissas particulares. Exemplo, alguns mamíferos são carnívoros, alguns carnívoros são répteis, alguns répteis são mamíferos. Ou seja, a conclusão não pode conter o termo médio, como está aí no exemplo, já que a função deste se esgota na ligação entre o termo maior e o menor, ligação esta que é a conclusão. A quinta regra, um silogismo não pode ter duas premissas negativas. Exemplo, nenhum português é espanhol. Alguns futebolistas não são espanhóis, nenhum futebolista é português. Assim, de duas premissas negativas, nada pode ser concluída, pois o termo médio não terá ligado os extremos, ok? Regra número 6. Se ambas as premissas são afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Exemplo, alguns cardiologistas são escritores, todos os cardiologistas são médicos, nenhum médico é escritor. Então, de duas premissas particulares, nada poderá ser concluído, tá? Pois o termo médio não terá, não terá sido em duas premissas afirmativas por si mesmo. Ou seja, algum se uma premissa são ignorantes em matemática, nenhum cientista é ignorante em matemática, todos os cientistas são artistas, ok? Essas são as 8 regras, são as 8 regras do silogismo. Mas ainda gostaríamos de continuar falando sobre o silogismo, né? Um pouquinho. Essas regras, elas dão origem a figuras e modos de silogismos. Essas figuras que se referem à posição, né, ocupada pelo termo médio nas premissas, por exemplo, sujeito em ambas, predicado em ambas, sujeito na maior, predicado na menor, predicado na maior, sujeito na menor, tá? Os modos dessas regras dessas regras silogísticas, podem chegar a 64, tá? Embora somente dessas, mais ou menos 10 regras podem ser considerados silogismos válidos e se referem aos tipos de proposições que constituem as premissas, né? Como nós já falamos aí, universais, afirmativas em ambas, particulares negativas em ambas, particulares afirmativas em ambas, particulares negativas em ambas, universal afirmativa e na maior afirmativa no termo maior e particular afirmativa no termo menor. Beleza? Ok. Eu vou parar por aqui. Essa gravação nossa aqui agora. Tá? Porque eu quero falar um pouquinho sobre o silogismo
científico, tá bom? E vou dividir essa gravação aqui para vocês em duas, para que vocês não cansem, ok? Então, muito obrigado por enquanto.